Vamos ler um texto que está em João, capítulo 16, verso 13. João, capítulo 16, verso 13. O texto diz o seguinte: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Em outra tradução vai dizer, e ele irá declarar a você as coisas que estão por vir. O Espírito Santo pode lhe mostrar o futuro? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, o Espírito Santo pode te mostrar o futuro? O Espírito Santo, ele vai falar com os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, aqueles que tiveram o nome escrito no livro da vida por causa do sangue do Cordeiro. E o Espírito Santo, ele tem várias formas para poder falar. O apóstolo Paulo vai falar de uma paz interior, que é o árbitro, que é a confirmação de uma decisão, que é a negação de uma escolha, muitas vezes a falta de paz. Então, em momentos de decisão, busque a paz que excede todo conhecimento. Se houver paz em uma decisão, tome-a, vá adiante, porque o Espírito Santo está confirmando através da paz que Ele colocou dentro de você. Se não houver paz, se Ele simplesmente tirar a paz e um desconforto interno acontecer diante de uma decisão, não tome essa decisão. Sai daquela situação, sai desse negócio, não faça. Essa é uma das formas que Ele fala. Outras formas pode ser através de visões. Ele pode te dar uma visão. Ele pode te mostrar coisas. Através de sonhos, enquanto você dorme. Por isso, antes de dormir, é bom você não assistir coisas que são lixos para sua mente, para sua alma, para você ficar com a mente liberada para poder receber sonhos do Espírito Santo. Tem gente que vai assistir filme oprimido, filme de terror, filme disso, filme daquilo, e depois vai dormir. Vai ter pesadelo. Se enche de lixo e vai dormir depois. Se enche de porcaria e vai dormir depois. Não dá, não combina, não é dessa forma. O Espírito Santo quer falar com você. Se prepare para ouvir. Se prepare para ver aquilo que Ele quer te mostrar. Esteja pronto para receber. Porque quando Ele te mostra algo, o poder para aquilo se tornar uma verdade, uma realidade, também já foi entregue. Também já foi liberado. Já está disponível para você. Se Ele te dá uma visão profética, creia. Todas as condições sobrenaturais, todo o poder de Deus necessário para que aquela visão profética aconteça na sua vida, já está disponível. Você não vai precisar conquistar isso, você só precisará crer na palavra, na visão profética que Ele te deu e caminhar na direção daquilo que Ele falou, daquilo que Ele te mostrou. O diabo também pode dar visões, mas as visões que o diabo geralmente dá causam medo. O diabo pode profetizar um futuro, mas é sempre para roubar a paz, é sempre para causar um desconforto, é sempre para te tirar do foco, é sempre para te confundir.
Na verdade, ele quer te pegar nas emoções. Satanás, ele é mestre em manipular as emoções dos seres humanos. Então, ele quer te descontrolar emocionalmente, porque você se torna frágil, perdido, sem direção, com vários pensamentos, 2, 3 pensamentos, muitas dúvidas. Então, a área principal que Satanás gosta de trabalhar é exatamente na mente, para mexer com as emoções das pessoas e confundi-las em momentos decisivos de suas vidas. O Espírito Santo sempre vai te dar uma visão de um futuro, uma possibilidade. Ele sempre vai te mostrar um escape, uma terra prometida, uma possibilidade daquilo que Deus pode fazer. Olha só o que diz em Efésios capítulo 1, verso 16. Até o 20. Não cesso de dar graças por ti, fazendo menção de ti em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, te dê um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. Olha só que poderoso. Olha só a oração que está sendo feita, que essa oração você deveria fazer. Te dê um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, tendo os olhos dos vossos corações iluminados, para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a grandeza do seu poder para com os que cremos, de acordo com aquela operação da força do seu poder que operou em Cristo quando ressuscitou dentre os mortos e o fez sentar-se à direita nos lugares celestiais. A promessa foi um espírito de sabedoria, um espírito de conhecimento, um espírito que iria nos revelar coisas, nos mostrar coisas. A maior fonte de conhecimento do universo foi entregue a nós, igrejas, filhos de Deus, os crentes, aqueles que foram nascidos de novo, comprados pelo sangue do Cordeiro. Recebemos o espírito da revelação, o espírito do conhecimento. E ele fala conosco todos os dias. Ele quer te dar visões, ele quer te dar sonhos, ele quer falar contigo o tempo todo, 24 horas por dia. O problema é que muitas vezes nós não passamos um dia com essa consciência de que o Espírito Santo está em nós e ele pode conversar conosco. Estando naquela expectativa do Espírito Santo falar, estando na expectativa do Espírito Santo me dar uma direção, naquele dia, sobre aquele assunto, sobre aquilo que eu preciso. O texto está dizendo, que nós lemos, que esse é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Nos dá o seu conhecimento, nos dá a sua sabedoria e revelar coisas. Veja, você só será enganado se quiser, porque o Espírito Santo pode te revelar coisas sobre o futuro e sobre negócios e sobre situações da sua vida que você tem para fazer e decisões importantes que você tem para tomar. Se aproveite do Espírito Santo. Permita que ele fale, permita que ele seja o seu mentor, permita que ele seja o seu mestre, permita que ele mostre o caminho. Deus pode dar visões às pessoas em todas as áreas de sua vida e em todas as fases de sua vida. Mas somente alguém nascido de novo pode interpretar esses sonhos com precisão. Deus deu sonhos proféticos ao rei Nabucodonosor, mas apenas Daniel conseguiu
interpretar os sonhos para ele. A sabedoria divina é para os filhos de Deus. O discernimento do que está oculto é só para aqueles que é filho de Deus através de Jesus Cristo. Ele pode te dar uma visão, ele pode te dar um entendimento que não é natural e que não está no mundo, que não vem do homem, que não vem da capacidade carnal. Existe sabedoria divina reservada para você. Você precisa buscar isso. Você precisa se alinhar com isso. Você não pode ter medo. E se o sonho que eu tive não foi de Deus? Ora, você tem o Espírito Santo. Ele vai te dar o discernimento. Esse sonho é seu? Ou esse sonho não é seu? Essa visão é sua? Ou essa visão não é sua? Então não tenha medo de fluir. Não tenha medo de ser direcionado pelo Espírito Santo. Confie que Ele está em você e que a voz dEle é inconfundível. E quando você aprender a perceber a voz do Espírito Santo, nenhuma outra voz vai te confundir. O Espírito Santo foi o maior presente que Jesus poderia nos dar. Por isso que Ele prometeu o Espírito Santo em nós. João 7, verso 37, vai dizer: agora, no último e maior dia da festa, Jesus se levantou e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, de dentro dele fluirá rios de água viva. Mas ele disse isso sobre o Espírito, que aqueles que creem nele deveriam receber, pois o Espírito Santo ainda não foi dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Isso está falando do Espírito Santo. A vida, água da vida, água, uma água que se alguém beber jamais vai ter sede, é o Espírito Santo que está jorrando do interior de todo crente, de todo filho de Deus. Ele é a fonte inesgotável. Por isso que Jesus prometeu nos dar o Espírito Santo, por isso que Deus prometeu derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Atos capítulo 2, verso 17 vai dizer: será nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Olha só o que acontece depois que o Espírito é derramado. Seus filhos e suas filhas profetizarão, seus jovens terão visões e seus velhos sonharão. Ei, o Espírito Santo está falando com jovens, com velhos, com todas as faixas etárias, através de sonhos, através de visão, através muitas vezes de voz audível. Por que não? Experiências que você vai começar a ter com o Espírito Santo em você. Deus diz que iria derramar o seu Espírito para nos dar sonhos, para nos dar visões nos últimos dias. Veja quantas coisas estão acontecendo no mundo. Coisas absurdas que eu nunca esperei viver ou ver. Coisas que você vê no noticiário e você fala: meu Deus, eu não estou vendo isso. Mas veja, nesse tempo, o Espírito Santo nos dará visões, nos dará sonhos e nos revelará aquilo que está para acontecer. A igreja não ficará enganada e à deriva. A igreja sabe muito bem o tempo em que ela está vivendo. Amém? As imagens de Deus que Ele quer te dar diz respeito a todas as áreas da sua vida. Durante o dia Ele quer te dar visões, durante a noite Ele quer te dar sonhos.
Ele quer falar, ele quer dizer, ele quer informar. Sabe, mesmo a gente lê a Bíblia e as pessoas estudam as Escrituras, e essa questão dos profetas, muitas vezes fica muito ali no Antigo Testamento, mas há profetas no Novo Testamento, nos dias de hoje. Um dos 5 ofícios do ministério quíntuplo. Há profetas nos dias de hoje. E quando um profeta profetiza algo negativo, ele sempre vai trazer uma solução. Profeta que profetiza algo negativo e não traz o milagre, a solução, a resposta, ele está a serviço da concorrência. Está a trabalho de Satanás. Porque quando Satanás dá uma visão negativa, ele te dá a visão para esmagar o seu espírito. Para te detonar. É para não sobrar nada, é para roubar a sua esperança. Então, se o profeta tem uma visão que não é, mas ele, olha, eu vi isso, mas Deus já preparou, já está tudo preparado, você é mais do que vencedor em Cristo e você vai ter a vitória. Essa é a palavra. Uma visão de Deus sempre se alinha com as Escrituras e nunca vai contradizê-las. Uma visão de Deus nunca vai bater de frente com aquilo que está escrito nas Escrituras. E todas as visões de Deus são precisas no seu cumprimento e são precisas no seu tempo. Abacuque, capítulo 2, verso 2, vai dizer: o Senhor me respondeu, escreve a visão e deixe-a bem legível em tábuas para que o que correr a leia. Pois a visão ainda é para o tempo determinado, e se apressa em direção ao fim. E não se revelará falsa, embora demore, espere, porque certamente virá, não vai atrasar. Ei, toda visão que Deus te der, todo sonho que Deus te der, toda imagem que Deus desenhar para que você veja, ela não vai atrasar, ela vai se cumprir, ela vai vir no tempo determinado que Deus determinou para a sua vida, você pode crer nisso. Podem não ser cumpridas imediatamente, mas acontecerão prontamente no seu tempo. E a profecia, e as visões, e as palavras proféticas da nova aliança, na aliança da graça, elas precisam ter 3 características. Elas precisam ser edificantes, exortantes e confortantes. Ela precisa edificar, exortar e confortar. Veja, não tem amaldiçoar aqui. Tem profeta aí que gosta de amaldiçoar o povo. Deus quer falar com você. Peça para Ele a capacidade de ouvi-lo. Tiago, capítulo 1, verso 5, diz: mas se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente sem censura, e será dado a ele, mas peça com fé, sem duvidar, pois quem duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Pois não pense esse homem que receberá alguma coisa do Senhor. Ele é um homem de mente dupla, instável em todos os seus sentidos. Peça sabedoria, peça tudo. Eu tenho falado isso já há algumas semanas. Eu acho que tem pessoas que precisam ouvir isso. Você precisa pedir. Você precisa pedir.
Você é necessitado, você é uma pessoa que precisa de alguém que cuida de você. E a pessoa melhor para cuidar de você é o seu Pai Celestial. E Ele quer que você peça, por isso que Ele disse para os discípulos: há tanto tempo estou convosco e nada tem despedido, peça para que a sua alegria seja completa. Tem crente que não pede. Não pede por vergonha, não, eu só vou pedir para ele. Peça para ele. Qual o problema de você pedir para ele? Ele é seu pai, você é filho dele. Você é necessitado, ele é abundante de todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. Você não tem nada e ele tem tudo. Você precisa e ele quer te dar. Então peça. Peça para que a sua alegria seja completa. Escreva, desenhe as visões, aquilo que fala, as promessas, as palavras proféticas que você recebe. E aí, quando você se encher dessas palavras, dessas visões, você vai ver que elas vão começar a crescer dentro de você, flutuar dentro de você, e você e a visão vão se tornar a mesma coisa. Ela vai encarnar em você. E você vai virar a própria promessa em cumprimento. As pessoas vão olhar para você e vão ver as promessas de Deus num lugar onde as promessas de Deus são incubadas, são geradas e começam a nascer, começam a aparecer e se mostrar a essa geração. Deus sempre trabalha com a vontade do homem. Deus não ignora a vontade do homem. Na verdade, grande parte dos seus sonhos e desejos foi Ele que colocou dentro de você. Ele não ignora isso. Até quando você fala em línguas, o Espírito Santo não te ignora, porque Ele te dá a palavra, mas Ele te dá o livre-arbítrio para falar ou não. Veja, falando em línguas, você não sabe o que está falando. Mas mesmo assim o Espírito Santo te respeita e fala: essa é a palavra. Fala. A decisão está com você sempre. O Espírito Santo nunca te violenta. Ele nunca te obriga. É um relacionamento onde as duas partes têm a mesma vontade de se relacionar. Quem obriga é o diabo. O diabo obriga. É aquela história, né? Um dia uma pessoa conversando com outra e falou: você é crente? Sou. Cara, tu não é livre, cara. Você não é livre. Você é preso. Não, eu sou livre. Não tem nada que me prende. Eu posso ir para lá, eu posso ir para cá, eu posso ir à frente, eu posso ir para trás. O Espírito Santo não me prende. Mas você acha que é livre? Porque você fuma? Mas quem te apresentou o cigarro não falou que você não conseguiria sair dele. Isso não é liberdade. Eu sou livre. Porque você bebe? Então para de beber. Hoje, para. Interrompe. Vamos ver se você é livre. Aquele que te apresentou a bebida, ele não te falou que você se tornaria escravo dela. Eu sou livre. Você é livre porque faz sexo de qualquer jeito? Só que ele esqueceu, ele não te avisou que depois você ia se tornar escravo disso. Ei, livre é aquele que pode entrar e sair de qualquer lugar e de qualquer coisa que ele faça. Quem não pode dizer não para algumas coisas, não é livre, é escravo. Quantos me entenderam aqui?
Espírito Santo respeita a sua vontade. Sabe aquela escrita automática que ficou famosa aqui no Brasil? Um método de se esvaziar, né? E vai lá escrevendo. Muitas pessoas exercitaram isso, pessoas famosas aí. A pessoa se torna totalmente vazia, passiva, fecha os olhos e começa a escrever as coisas lá. Ela se esvazia, ela se anula para que um espírito maligno assuma o controle e traga uma mensagem e faça a escrita. E a pessoa escreva aquilo que o demônio quer que ela escreva. O Espírito Santo nunca anula ninguém e nunca controla ninguém. O Espírito sempre é sujeito ao profeta. As profecias do Novo Testamento edificam, exortam, consolam. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Sob a antiga aliança, os profetas frequentemente profetizavam o julgamento. E os falsos profetas na antiga aliança profetizavam o consolo. Na nova aliança, os profetas que profetizam o julgamento são os falsos profetas. Depois da cruz de Cristo, Deus está dando profecias para confortar o povo. As palavras proféticas são palavras de esperança, são boas notícias, são boas novas. Lembra quando Jesus ele foi ler sobre o profeta Isaías? E ele não leu todo o texto, ele interrompeu exatamente ali quando falava o dia da vingança do nosso Deus, e todo mundo ficou olhando para ele, por que ele não concluiu? Isaías 61, verso 2, para você lembrar, para proclamar o ano da graça do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, para confortar todos os que choram. Jesus ele não completa esse verso, quando ele está ali lendo diante dos religiosos. Ele para no meio do caminho, fecha o livro, porque ele estava querendo dar uma mensagem, ele estava querendo falar algo com aquelas pessoas, que nessa dispensação da graça, nesse tempo que estava sendo inaugurado através de Jesus, nós deveríamos pregar reconciliação e não o julgamento mais. Lucas capítulo 4, verso 19. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. E ele parou por aí. E ele fechou o livro, devolveu ao atendente e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga ficaram fixos nele. Por que que ele não disse o ano da vingança do nosso Deus? Porque ele veio para anunciar a reconciliação. Jesus veio reconciliar o homem com Deus. Veja, tudo isso que eu estou dizendo, toda essa sabedoria, todo esse conhecimento só vem de Deus. Você vai ver lá na história de Daniel. Daniel ele tinha entendimento em todas as visões e sonhos. 4 jovens. E Deus usando eles de forma sábia, com muito conhecimento. Mas esse conhecimento só vem da fonte, do Pai das luzes. Daniel recebeu a resposta um dia pelo qual ele estava orando em uma visão à noite. Uma visão à noite. E ele teve a resposta do que ele estava orando. Daniel 2, verso 19 diz: então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Daniel novamente recebeu visões em sua cabeça quando estava deitado na sua cama. Veja, quando você dorme, quando você deita na cama para descansar,
é um ótimo momento para Deus começar a falar com você. Olha só, Daniel 7, verso 1. No primeiro ano de Beltsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões de sua cabeça em sua cama. Em sua cama. Então ele escreveu o sonho e contou a soma das coisas. Você quer mais? Nabucodonosor também recebeu visões deitado na sua cama. Daniel capítulo 2, verso 29. Quanto a você, ó rei, seus pensamentos vieram para a sua cama. O que deveria acontecer depois? E aquele que revela segredos revelou a você o que deve acontecer. Ei, Deus quer falar contigo a respeito de coisas que nem aconteceram ainda. Deus se comunica com os profetas por meio de visões e sonhos. Números capítulo 12, verso 6. Ele disse: agora ouça minhas palavras, se houver profeta entre vós, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão, vou falar com ele em um sonho. Veja, isso são sinais de profetas, homens, usados por Deus em determinado tempo da história, só que na nova aliança, essa promessa não é para pessoas específicas, é para toda a igreja. Todos vocês podem ter visões divinas, sonhos divinos, revelações divinas, palavras proféticas. Amém? Você é uma pessoa qualificada pelo sangue de Jesus para receber visões e sonhos de Deus. Oséias capítulo 12, verso 10 diz: também falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas usei parábolas. Multiplicar visões, multiplicar sonhos, falar, revelar, instruir, direcionar. Deus está querendo dar sinais, Deus está querendo te mostrar coisas, Deus está querendo tirar o peso, porque muitas vezes vem uma notícia, muitas vezes vem uma situação em nossas vidas que uma visão de Deus tira todo o peso dessa notícia. Um sonho tira 1 tonelada das nossas costas. Uma revelação. A fonte de toda sabedoria te dizendo, não é assim. O que você ouviu e o que você está vendo é algo temporário, mas eu quero te mostrar o amanhã, como será. Você vai ver que você vai permanecer firme, porque os seus pés estão sobre uma rocha que não pode ser abalada. Para eu ser abalado, para você ser abalado, Jesus precisa ser abalado. Deus deu sinais, visões a João, capacitando ele a escrever o livro de Apocalipse. Veja, olha isso, Apocalipse 1, verso 1. Uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que deve acontecer rapidamente. Ele expressou isso, tendo enviado por meio de mensageiro ao seu servo João. Escrever o livro de Apocalipse através de visões, revelações. E Deus foi falando o que iria acontecer. E Deus foi mostrando. Gente, isso é maravilhoso. Deus, Ele quer falar, nós que não nos concentramos em conversar com Ele. Tratamos o Espírito Santo como uma força, como um poder, não como uma pessoa que fala, que ouve, que conversa, que se relaciona. Ele é uma das pessoas da Trindade. Ele é uma pessoa, Ele não é um poder. Ele tem todo o poder, mas Ele é uma pessoa. Ele cuida de você. Mas Ele quer mais do que cuidar.
Ele quer te instruir, Ele quer te mostrar, Ele quer te revelar, Ele quer te dar um conhecimento que o mundo não tem, para que você não seja enganado. Deus é mestre em dar visões. Lembra quando Ele chega para Abraão? Abraão, olha para as estrelas dos céus. Assim será a sua descendência. Ele dá uma visão, para que Abraão, toda vez que olhe para o céu, fale, a minha descendência. Todo dia que anoitecesse, veja, todo dia, quando anoitecia, Abraão olhava para os céus e falava, a minha descendência. Ficou marcado em sua memória, ficou marcado em sua visão. Deus, Ele é mestre em dar visões, dar imagens. Salmos 128, verso 3 e 4. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele dá uma visão, ele faz uma comparação. Sua mulher será como a videira frutífera. Ela vai te intoxicar com o amor dela. O rebento da oliveira, assim serão os seus filhos. Ele dá uma visão para poder você não esquecer, e toda vez que você olhar aquilo, você lembrar da promessa, você lembrar da visão, você lembrar daquilo que Ele quer que você guarde na sua mente, que é a verdade ao seu respeito. Assim são seus filhos. Salmos 92, verso 12 vai dizer, o justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Deus agora está falando para aqueles que já estão numa certa idade, ei, na sua velhice você vai dar frutos e você será cheio de seiva e de verdor. Não é o final, não quer dizer que você não vai conseguir gerar nada na velhice, mas na velhice será um grande tempo na sua vida. Deus está dando uma imagem. Sabe, é isso que eu tenho que levar na vida, as imagens que Deus me deu. As revelações, as fotografias, os sonhos. Velhice é apenas uma idade, não é sobre o seu corpo, não é sobre você. É sobre um tempo que passou, mas não é sobre o seu corpo. Não aceite coisas como normal porque chegou a idade. Porque a palavra de Deus está te dando uma visão que na velhice você dará muitos frutos. Ah, mas na velhice dá muita doença. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Isso é o que o mundo está dizendo. Isso é o que a natureza caída diz. Começou a envelhecer, a coisa vai ficar feia. Dói aqui, dói ali, vai doer lá, vai doer. Não, não, a Bíblia diz, na sua velhice você vai dar muitos frutos. Na sua velhice você vai ter muito vigor. Deus está prometendo uma vida abundante até na velhice. Ele também fala sobre a sua vida profissional, sobre as suas coisas, sobre os seus negócios. Isaías 65, verso 22. Não edificarão para que outros habitem. Ei, você não vai trabalhar em vão para que outros tomem posse do teu trabalho. É isso que a Bíblia está dizendo. Não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Ei, está falando que a sua longevidade, você vai ter longos dias como a árvore. E você vai usufruir, vai ser beneficiado pelas obras das suas mãos. Ninguém vai entrar no seu trabalho. Pelo contrário. Deus vai te colocar no trabalho de outro.
Os gigantes que habitam na terra estão edificando a terra para você viver naquela terra que foi edificada por eles. Eles trabalharam, você vai usufruir. Eles produziram, eles se esforçaram, eles se cansaram, mas você vai habitar nessa terra e essa terra vai ser dada a você. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós. Não despreze as visões que Deus nos dá. Jeremias capítulo 17, verso 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Deus está te dando uma nova visão. No tempo de seca você não vai deixar de dar frutos, porque você é árvore plantada junto a ribeiros de águas. As suas raízes têm nutrientes. Ei, você é alimentado. Existe algo fluindo para dentro de você. Mesmo em tempo de crise, você vai produzir frutos. Isso é o que a palavra de Deus está dizendo. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa agraciada. E como pessoa abençoada, para de olhar os defeitos das pessoas. Olhar para o seu cônjuge, não olhe, não procure os defeitos. Todo mundo tem defeito. Por que você tem que olhar para o defeito? Por que não olhe para a parte boa que cada pessoa tem? Veja o que é bom. Essa é uma característica de pessoas abençoadas. Olhar para as pessoas e ver o tesouro das pessoas. Ver o tesouro escondido atrás de cada pessoa. Olha só, o homem amaldiçoado não consegue valorizar as coisas boas que tem. Jeremias capítulo 17, verso 6. Porque é como uma sarça no deserto, e não verá quando vier o bem. Ele não consegue enxergar coisa boa. O homem amaldiçoado, ele só consegue ver coisa ruim. Ele olha para uma pessoa, só vê o negativo daquela pessoa. Ele olha para uma situação, ele só vê o que não vai dar certo. Ele não consegue, a palavra de Deus diz que ele está amaldiçoado, ele não consegue ver o bem, nem nas pessoas e nem em qualquer situação. Mas não é o teu caso, você é uma pessoa abençoada. Em Cristo Jesus, você é abençoado de longevidade, você é abençoado com prosperidade, você é abençoado com saúde, você é abençoado com alegria, você é abençoado com uma paz que excede todo conhecimento. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Jesus conquistou na cruz. Você é uma pessoa abençoada, então veja coisas boas nas pessoas. Salmos 91, verso 16. Você sabe por que Jesus morreu jovem? Para você viver muito. Ele morreu com 33 anos de idade. Para que você passe dos 100. Amém? Salmos 91, verso 16. Vou satisfazê-lo com longa vida e mostrar-lhe a minha salvação. Nesse lugar aqui tem pessoas centenárias. Nesse lugar aqui tem muitas pessoas que vão passar dos 100 anos de idade. E não é envergado, não. É correndo, é fazendo exercício, é pulando, é sonhando, é produzindo, é conquistando, é vencendo, é instruindo a próxima geração. Você é uma pessoa abençoada. E você tem algo muito precioso dentro de você. E você precisa se relacionar com Ele. Você precisa ouvir o que Ele tem para dizer, e Ele tem muito a dizer. Tantas coisas na sua vida que você está perdido, e a resposta está dentro de você, se chama Espírito Santo. Tantas coisas que você não sabe, e você poderia saber se você conversasse com Ele e o ouvisse.